certo? Então, nossa aula de hoje é higiene na indústria de alimentos e a gente vai falar um pouco sobre micro-organismos indicadores. Micro-organismos nós já sabemos o que é, certo? São esses grupos de seres, tá certo? Que estão presentes em todo o globo terrestre, né? E para nós, na indústria de alimentos, para nós técnicos de agroindústria, eles são importantíssimos, porque com eles a gente pode, inclusive, né, elaborar novos alimentos, como também pode identificar quando esses alimentos estão deteriorados ou não. E aí, quando a gente fala de identificar, nós temos alguns micro-organismos, tá? São chamados de indicadores, né? O que é isso, esse micro-organismo indicador? É um micro-organismo que ele é muito comum no nosso meio, é habitual, ele está sempre por ali, e quando ele está presente no alimento, significa que esse alimento está contaminado. Então, esse micro-organismo serve para indicar que aquele alimento está contaminado. Por isso, ele leva esse nome de micro-organismo indicador. Vamos ler aqui a definição para entender direitinho e eu vou explicando passo a passo. São grupos ou espécies de micro-organismo que, quando estão presentes nos alimentos, podem fornecer informações sobre a ocorrência da contaminação fecal. Vamos lá. Então, significa que se você pegou um alimento, fez uma análise, encontrou aquele micro-organismo no alimento, né? É porque aquele alimento provavelmente está contaminado por algum micro-organismo de origem fecal. É só de origem fecal? Pode ser também de origem termotolerante. O que é termotolerante, né? Significa que aguenta, que tolera altas temperaturas, né? Pode ser coliformes totais, que são diversos tipos de micro-organismos. Então, vamos lá. Quando a gente agora falar assim, micro-organismo indicador, a gente vai entender que é uma bactéria, ou um vírus, ou um protozoário, ou um fungo, indica, não está dizendo, é que indica que aquele alimento pode estar contaminado. Sobre a provável presença de patógeno ou sobre a deterioração do alimento. Veja bem, estamos vendo aí que pode ser um micro-organismo patógeno, tá certo? Ou seja, letal, que tem uma alta patogenicidade, né? Uma alta letalidade, uma alta fatalidade, ou pode ser um micro-organismo deteriorante, que é um micro-organismo que, além de não poder estar presente naquele alimento, ele ainda por cima, ele ainda deteriora aquele alimento. Bem? Tá bom? Além de poderes também, né? Isso também indica, quando você tem esse micro-organismo indicador, que eles podem indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, durante a produção, durante o beneficiamento, durante o armazenamento, durante a embalagem. Então, ou seja, durante todo aquele processo que o alimento passa. Então, o micro-organismo indicador pode dizer que tem um micro-organismo letal, um micro-organismo deteriorante, um micro-organismo, ou que as condições sanitárias daquele alimento, né, não estão adequadas. Por exemplo, a gente já conhece que a Escherichia coli, já falamos isso muito dela, ainda vamos falar muito mais. Não sei se vocês já estão tendo aula de microbiologia de alimentos com a professora Laís, mas ela fala muito desse micro-organismos, é um dos mais comuns, o Clostridio e
Escherichia coli, tá? Então, a Escherichia coli, ela é um micro-organismo, ela vive no trato gastrointestinal, ela vive no bucho da gente, ela vive, né, ela vive no local onde é acumulado as fezes, tá certo? Ela vive ali naquela região do intestino grosso, né? Onde tem, como é que a gente pode dizer assim, onde tem cocô, certo? Eu preciso explicar assim para que vocês entendam. Então, se você pegou um alimento, encontrou esse micro-organismo lá, ele é considerado um micro-organismo indicador. Significa que esse organismo ou esse alimento está contaminado com fezes ou algum momento as condições sanitárias desse alimento estão inadequadas. Ele foi contaminado com fezes no decorrer do seu processamento, certo? Então, isso é que são micro-organismos indicadores. Deu para entender? Não é difícil, tá? Então, são micro-organismos que estão presentes no alimento, são os mais corriqueiros, são os mais comuns. Então, tanto é que precisa entender, eu expliquei bastante, porque ele normalmente vai estar na prova, certo? Quais são os micro-organismos indicadores? A gente pode chamá-los de coliformes totais, certo? Pode chamá-lo de coliformes totais. Quais são esses que são chamados de coliformes totais? São coliformes, né? São micro-organismos coliformes, são micro-organismos que estão presentes a uma temperatura ambiente. Qual é a temperatura? Aproximadamente 35 graus, certo? Então, são indicadores de contaminação fecal, certo? Então, vamos lá. Quais são eles? Podem ser os das bactérias da família Enterobacteriaceae, né? O que é essa família Enterobacteriaceae? É a família, né? São micro-organismos que vivem no trato gastrointestinal, no aparelho digestório, certo? No aparelho digestório. E esses micro-organismos têm uma capacidade de fermentar o quê? Lactose. O que é lactose? Um carboidrato, um açúcar. Onde é que a gente encontra muito lactose? Lembra aí? A gente fala toda tarde. No leite. Né? No leite. Então, ou seja, essa bactéria que a gente está falando aí, ela é capaz de ir lá no leite fermentar esse leite, né? Ela começa a se alimentar e após se alimentar, ela faz uma produção, ela libera gás, certo? E essas bactérias normalmente elas agem incubadas, ou seja, elas agem num ambiente bom de 35 a 37 graus por 48 horas. Então, quando você encontrar num alimento uma bactéria da família do trato gastrointestinal, significa que é um coliforme total. Existe também os bacilos. Bacilos são formas de micro-organismos. Acho que tem alguém tentando entrar aqui. Vou dar uma olhada. Sim. Permitir. Milena. Então, vamos lá. Dando continuidade. Bom dia, Milena. Outro tipo de micro-organismo presente nos alimentos que pode indicar, né, que está contaminado com cocô, com contaminação fecal, são os bacilos gram-negativos que não formam esporo. O que são esses esporos? Esporos são como se fosse, ficar uma forma facinho de entender, é como se fossem filhotes, eu boto lá, tá? É como se fosse lá fosse lá e deixasse lá uns filhotezinhos guardadinhos nesse alimento, para depois ele vir aflorar. Então, esporos são isso, né? Na forma mais bruta de explicar, para que vocês entendam. Então, esses bacilos, e os que são bacilos gram-negativos? A gente vai explicar o que são
micro-organismos gram negativos e gram positivos. Essa definição está relacionado à capinha, né, à cobertura desse micro-organismo. Então, a gente já explica o que são esses grãos negativos e positivos. Então, a gente está aqui no momento explicando que coliformes totais, eu estou explicando no momento, né, agora, que coliformes totais, entre eles nós temos as bactérias das famílias Enterobacteriaceae, né, que são a do trato gastrointestinal, nós temos os bacilos gram negativos. Nós também temos outros gêneros de bactérias, tá? A Escherichia, a Citrobacter, a Klebsiella, né? Outro tipo de micro-organismo, vocês vão ouvir muito nomes esquisitos, tá? Esses nomes esquisitos normalmente são de origem latina. De origem latina não, desculpa, de origem do latim. É uma língua muito antiga, dos nossos ancestrais, certo? Então, outro tipo de micro-organismos são aqui os que vivem no habitat primário, né, no aparelho digestório, tá bem? Esses micro-organismos, os coliformes totais, que é um micro-organismo indicador, eles estão presentes em alguns vegetais, né? Alguns vegetais, principalmente os vegetais que entram em contato com o solo, certo? Como os tubérculos, né? Como a batata, como a mandioca. O que são tubérculos? São hortaliças, né? Que normalmente crescem abaixo da terra, dentro da terra, certo? Então, vamos lá. Nós também temos outro micro-organismo que já ficou muito habitual na nossa vida, que é a salmonela, certo? Bactérias patogênicas de origem intestinal, ou seja, bactéria que pode matar, que mora onde? Que mora no aparelho digestório. Ela está lá, não faz mal ela lá, ela está no habitat dela, ela está na vida dela comum, né? O problema é quando ela sai de lá. Aí ela realmente é perigosa, certo? A salmonela a gente escuta ela sempre muito aonde? Presente no ovo. A gente falou, inclusive, sobre aqui algumas vezes, sobre o fato de cozinhar o ovo, né, e comê-lo quase cru. É muito perigoso, né? Pode se contaminar por essa salmonela. Veja bem, o ovo sai pela parte retal da galinha, certo? Ele passa ali pelo reto, ele passa pelo ânus, né? E ali tem micro-organismos que contaminam o ovo por fora. Então, se você não tiver cuidado, esse ovo pode realmente lhe fazer mal. Então, o ovo faz mal, cru não é legal, certo? Cru não é legal. Molinho também não é legal. O legal é que você frite ou cozinhe. E aí, salmonela, ela morre com essa alta temperatura. A temperatura que você dá ao ovo frito, ao ovo cozido. Então, ou seja, nesse momento, você matou o micro-organismo. Não tem problema. Eu vou engolir o micro-organismo, ora, ele está morto. Você nem vê mesmo, a gente não vê mesmo, pelo menos ele está morto. E quando você come o ovo cru, esse micro-organismo pode estar presente ali, vivo. Então, muito cuidado com ovo cru, o ovo molinho, tá certo? Porque a gente sabe que tem aí esse tipo de micro-organismo. Vamos lá. Vamos falar sobre essa coloração gram. Vou voltar aqui um instantinho, presta atenção, ó. Aqui de vermelhinho, ó. Bacillus gram, gram negativo. Gram era o sobrenome do cara que descobriu essa técnica, tá certo? Para dizer se um bacilo, se um micro-organismo é negativo ou é positivo. Então, leva esse nomezinho gram, tá? A coloração do gram é um
passo muito importante na caracterização e classificação inicial das bactérias. Então, está dizendo que é interessante que a gente saiba se essa bactéria é gram-negativa ou gram-positiva, para a gente classificar, certo? Por quê? Porque essa bactéria, dependendo dessa classificação, precisa-se encontrar métodos para eliminá-la, para saber se ela é eficiente, se esse método é eficiente ou não, na possibilidade de matar essa bactéria. Outro fato interessante é que esse gram negativo e gram positivo significa que você pode identificar se a bactéria microscopicamente ela é de uma cor ou ela é de outra cor. Por isso que diz a coloração do gram. Você vai colorir o ambiente que essa bactéria se encontra para saber se ela é positiva ou negativa. E quando é que ela é positiva ou negativa? Certo? Vamos lá. Vejam essas duas ilustrações. Eu sei que o celular é pequenininho, é menor o desenho, mas é interessante depois que vocês abram essa ilustração. Essa ilustração que vocês estão vendo aí é a capa, certo? Vou pegar aqui, pronto, meu mouse. Está aqui meu mouse. Então, digamos que aqui é um micro-organismo. Esse micro-organismo, ele tem em volta dele a sua proteção, uma capa. Nós temos uma capa. Nossa capa é nossa pele, certo? Então, digamos que essa parte aqui é a parte da proteção do micro-organismo, tá bom? É a pele dele, vamos dizer assim. Vejam bem, estou explicando com esses termos para que vocês entendam, certo? E aí, essa estrutura, essa pele, é diferente em umas bactérias e é diferente em outras bactérias, em outros micro-organismos, certo? E aí, eu pintando essas bactérias, dependendo da cor que ela fique, ela vai ser gram-positiva ou ela vai ser gram-negativa, ok? Então, eu tenho aqui a estrutura da bactéria, tem uma pelezinha, né, o que envolve essa bactéria, e aí eu coloco um reagente, e esse reagente ele vai reagir com essa pelezinha, com essa proteção. E dependendo da cor que fique, a gente vai saber se é negativa ou é positiva. Aí você vai olhar agora e perceber, ó, quando ela é negativa, certo? Ela tem na sua capa protetora muita gordura e muito açúcar, certo? E aí elas são chamadas de uma capa lipopolissacarídeo. Lipo de gordura, poli de vários, sacarídeo de açúcar. Então, está dizendo que quando a capinha, quando a proteção é gram-negativa, ela tem uma quantidade de lipopolissacarídeo, certo? Quando ela é gram-positiva, a sua membrana plasmática, né, a membrana externa, ela é muito rica em fosfolipídio. Ou seja, está dizendo que tem gorduras e que nessa gordura tem a presença de fósforo. Então, essa informação é importantíssima para que a gente saiba identificar qual é o micro-organismo e como a gente pode resolver essa situação, tá certo? Esse é um desenho de toda a capinha, eu vou mostrar o procedimento. Então, como é que eu faço o procedimento para saber quando ela é gram-positiva, quando é que ela é gram-negativa, certo? Isso tem tudo a ver com os ingredientes que eu falei nessa capinha principal. Porque, devido a esses ingredientes, um pega mais cor e o outro pega menos cor. E aí, quando a gente identifica quando um é gram-positiva, uma é gram-negativa. Então, vamos lá. Como é que é feito a gente descobre, como é que a gente faz a coloração do gram?
O termo é esse, o termo científico, né? Quando alguém chegar no laboratório um dia para você dizer assim, identifique essas bactérias, faça a coloração do grão. Então, o procedimento é esse. A técnica consiste nas seguintes etapas. Você prepara uma lâmina de vidro. Essa lâmina de vidro é como essa aqui, retangular, em cima, né? É uma laminazinha pequenininha, fininha, certo? E ela vai para o microscópio. Ah, é uma lâmina que vai para o microscópio. Tá? Prepara uma lâmina de vidro com uma fina camada da bactéria física, fixa. Você vai esfregar a bactéria lá, tá certo? Não é com sua mão, tá certo? Tem equipamentos, normalmente é um swap, né? Como se fosse um cotonetezinho que só tem um lado, tá certo? Então, ou seja, você vai fazer um esfregaço nessa lâmina, você vai esfregar. Depois, em seguida, você vai colocar cristal violeta. Cristal violeta é um reagente. Ele vai reagir por 1 minuto, certo? Você vai colocar lá o esfregaço. Você já esfregou o micro-organismo. Aí você vai colocar o cristal, a gotinha de cristal, né? E fica por 1 minuto. Depois você lava essa vidraria, você lava essa lâmina, certo? Depois você vem com outra substância e coloca mais 1 minuto, que é o Lugol, certo? O Lugol, tá bom? Lugol é outra substância que a gente utiliza. E aí deixa por mais 1 minuto, né? E aí depois você vai descolorir com a acetona por 30 segundos. Você vai colocar acetona por 30 segundos, tá certo? E por último, vai colocar a safranina ou fucsina, né? Safranina ou fucsina, outro reagente, tá bom? E aí enxuga e deixa escorrer. Dependendo da cor que fica, você define se ela é gram positiva ou se ela é gram negativa, certo? Observem aqui do lado direito as duas as duas colorações, tá certo? Ó, primeiro você faz a fixação, depois você bota o cristal de violeta, até aí as duas estão da mesma cor, tanto faz se for gram positiva ou gram negativa. O uso do Lugol, elas duas ficam um roxo, né? Fica um roxo mais clarinho. E depois que você bota o descolorante, certo? Ela, se for gram negativa, ela vai sumir a cor. Se for gram positiva, ela vai continuar da mesma cor que estava com o Lugol. E por último, você bota o contracorante, que é a safranina, e aí, se ela for gram negativa, ela vai ficar um rosa choque, tá? Se ela for gram positiva, ela vai continuar lilás, certo? E isso tem, aí é que entra, né, a ciência. Todos esses produtos que nós colocamos, eles têm acesso ou não à camada protetora, à membrana plasmática, né? Então, dependendo do produto que você vai colocando, ele vai colorindo ou não, certo? Se vocês observarem, tá? Aqui nós temos, né, uma parede celular gram positiva e uma parede celular gram negativa depois que passa pelos seus suas etapas colocando todos esses produtos, tá certo? Então, essa cozinha que foi dado nesse micro-organismo, a gente precisa fazer isso toda hora? Não. Hoje em dia, já se sabe quais são as cores de quase todo micro-organismo. Se ele é gram positivo ou gram negativo, certo? Normalmente, essa análise ela é feita no laboratório para a gente aprender, para a gente verificar como acontece, certo? Então, normalmente, a gente já sabe. Quando diz gram negativa, já sabe que ela é rosa choque. Gram positiva, já sabe que é lilás. Significa o quê? Se é gram positiva, certo? Significa que ela tem uma camada, né,
de lipo a uma camada de fosfolipídio. Se ela é gram-negativa, é porque ela tem uma camada de lipopolissacarídeo, certo? Então, vamos lá. Aí, gente, olha que legal. Aí são fotos reais, tá? São imagens reais do laboratório, de um microscópio, a retirada de um microscópio. Então, a gente tem aí as grãs positivas, né, que ficam lilás, tá certo? E as grãs negativas que ficam a rosa-choque. O que é isso? É porque, normalmente, alguns desses micro-organismos fazem com que libere-se essa cor, ela não fique tão fixa na parede celular. Observe que na gram positiva fica com a mesma cor de quando colocou o primeiro reagente, que foi a violeta, e não perdeu mais essa cor, certo? Já a gram negativa, ela perde um pouco da cor violeta, certo? E aí ela fica um pouquinho rosa, que é por causa desses compostos que nós falamos presente na capinha, né? Presente na membrana plasmática, certo? Aqui nós temos aquele desenho inicial da forma mais simples, certo? Então veja bem, ó, a gram positiva tem uma pelezinha, tem uma capinha mais fininha, certo? Por isso que adere mais à cor, por isso que a cor fixa, né? Ela é rica em, ó, peptídeo, né? Peptídeo glicano, então é o quê? É proteína e glicano e carboidrato, tá certo? Já a gram-negativa, ela tem uma pelezinha mais grossa, então fica mais difícil de fixar a cor da violeta. Por isso que ela fica rosa-choque, tá certo? Ela tem mais compostos na sua capinha, na sua pele, na sua membrana plasmática, né? Ela tem mais compostos, fica mais difícil de aderir à cor, à coloração do grão. Então, é uma forma de você entender. A partir de agora, quando eu falar, quando a professora Laís falar de gram positivo e gram negativo, vocês já sabem que nós estamos nos referindo. Tá certo? Entendido? Alguma dúvida? Vamos adiante. Vamos lá. Então, a gente entendeu isso. Isso é importante para que a gente entenda os micro-organismos indicadores. Então, porque existem micro-organismos, a gente viu bacilos grãs negativos. Então, eram bacilos, micro-organismos com forma de bastões, né? E tem uma membrana muito grossa. Normalmente ele fica da corzinha rosa, tá certo? Então tem uma forma de atacar esse micro-organismo. Quando ele é gram positivo, a gente tem uma outra forma de eliminar, de atacar esse micro-organismo. Vamos adiante. Explicamos ali os grãs. Vamos lá. Nós já falamos de coliformes totais, certo? Mas nós também temos os coliformes fecais. O que são coliformes fecais? Vamos lá. São micro-organismos, né? Micro-organismos indicadores, ou seja, se está presente ali, indica, certo? Que tem esse micro-organismo lá, né? Que esse alimento, que essa substância está contaminada. Tem algum problema de qualidade e segurança sanitária, certo? Quais são os coliformes fecais? Normalmente, eles são uns que proliferam, que se dão muito bem a 45 graus. Certo? Então, normalmente são bactérias que pertencem ao grupo dos coliformes totais. Vejam bem, as coliformes fecais podem ser bactérias que estão presentes no grupo das coliformes totais, que apresentam a capacidade de fermentar também lactose, e quando fermenta essa lactose, produz gás,
Só que a sua temperatura legal, qual é? 45 graus. A gente viu que coliformes totais, a temperatura legal é a temperatura de 35 graus. Então, a gente pode dizer que aí tem a próxima sentença, para eu ler aqui, para eu explicar. Então, estão excluídas, né, as cepas. Quando a gente fala cepa, é a cultura, é o local onde esse animal, onde essa bactéria sobrevive, certo? Estão incluídas cepas de E. coli, que E. coli é o quê? Escherichia coli, e algumas das Enterobacter. Enterobacter são bactérias do intestino. E as Klebsielas, que é outro tipo de bactéria. Observem que a gente falou esses nomezinhos lá no coliformes totais. Então, a gente sabe que a presença dessas bactérias no alimento pode ser tanto coliformes totais como coliformes fecais. Como eu vou saber se é totais? Eu coloco a 45 graus. Se ela não resistir a essa temperatura, então ela não é fecal, ela só é total. Se ela resistir a uma temperatura de 45 graus, se ela proliferar a uma temperatura de 45 graus, então é uma bactéria, né, é um micro-organismo indicador do tipo coliforme fecal, certo? A E. coli fornece com mais segurança informações sobre as condições do produto. Ou seja, se eu encontrar E. coli, esse meu produto deve estar com algum problema, tá? Principalmente de enteropatogênicos, ou seja, micro-organismos letais que estão presentes no trato gastrointestinal. Olha para você ver uma palavrinha só, como diz tanta coisa, certo? Atualmente, preferências por enumerar as enterobacterioses, né? Que são essas que fermentam e são não fermentadoras da lactose. Então, na maioria das vezes, os coliformes fecais se atêm a isso. É porque eles são proliferados quando tem uma temperatura boa de até 45 graus, certo? E os totais, normalmente, são até 35 graus. Então, isso são dois tipos de micro-organismos indicadores. Falamos dos coliformes fecais, do coliformes totais, certo? Mas a gente tem outro tipo de micro-organismo. Explico já esses aqui. Agora eu vou voltar aqui para o micro-organismo de coliformes fecais. Eu pedi para agora, antes de começar a aula, alguns de vocês, se pudessem, pegassem o papelzinho da água da casa de vocês, certo? Por que isso? Para vocês verem como esse tipo de matéria é interessante, como ela está no nosso dia a dia. Vocês nunca se interessaram em pegar um papelzinho desse, né? Nunca. Afinal de contas, vocês não vão pagar, vocês não vão nem pagar, vão pegar esse papelzinho para quê? Essa informação que eu estou dando para vocês, ela está presente aqui no nosso dia a dia, certo? Ela está toda semana, todo mês, na nossa conta, certo? Basta você pegar a sua continha de água e virá-la na parte traseira. Lá na parte traseira, tem análises que precisam ser feitas na água que chega da sua casa, tá certo? Tem as análises. E essas análises, elas têm uns parâmetros, ela tem uma quantidade X, que pode e não pode, tá? E quais são as análises que são feitas na sua água, quando chega aí? É feita a análise de turbidez, para saber se essa água é muito turva ou não, se ela é cristalina ou não. Tem uma análise de pH, vocês já sabem o que é pH, nós já falamos sobre pH, a professora Laís fala sobre pH, o professor Jorge deve ter falado, professor de biologia deve ter falado, de química, professora, meu Deus, fugiu o nome da professora, Camila, perdoa, professora Camila, né? Então, olha aí
Quando vocês chegam e dizem assim, ai, para que eu estou aprendendo isso? Isso nem tá, eu nem vou precisar disso da vida. Vai! Se você pegar agora esse papelzinho, você vai entender isso. E aí, olha que interessante. A gente viu que tem aqui uma análise de turbidez, uma análise de pH, análise da cor, né? Eu faço a análise da cor da água, ela precisa ter um padrão, análise da quantidade de cloro, porque essa água que a gente recebe na casa da gente vem com cloro, e aí tem uma quantidade X que pode ou não, e lá no finalzinho, na última conta, a gente tem a letrinha CT e CTT. Um é coliformes totais e o outro é coliformes termotolerantes. Se você observar aqui no cantinho, tem a palavrinha E. coli. Aqui no cantinho tem a palavrinha E. coli. Ou seja, estamos nos referindo a Escherichia coli. Então, aqui está dizendo que nos coliformes termotolerantes, o parâmetro tem que ser ausente. Está dizendo que a nossa água não é permitido ter fezes, não é permitido ter cocô. Olha que interessante, né? Isso são os parâmetros. Aqui diz o que pode e o que não pode. Aí, quando você pega a sua continha e vira do outro lado, aqui, ó, do outro lado, estão os resultados das análises que foram feitas na água que chegou na casa da gente esse mês, certo? No meu caso aqui, está dizendo que foram feitas, né, foram feitas 17 análises da água antes de chegar na minha casa. Aqui disse, aí tem os padrões de cor, o padrão de turbidez, se está dentro dos padrões ou não. Qual é o padrão? Aqui na parte de trás da água, no papelzinho da água. Olha que legal, né, gente? Então, a gente já sabe se a nossa água está correta, se a nossa água tem fezes ou não, basta dar uma olhadinha na sua conta de água. Pede aí tua mãe depois para dar uma olhadinha, ou teu pai, mas diz logo assim, olha, eu não vou pagar não, mãe, é só para eu fazer aqui uma atividade com a Mazé. Não vou passar uma atividade sobre isso não, só quero que vocês percebam do que o que a gente aprende no dia a dia, a gente leva na escola, né, a gente leva até para a vida da gente, tá certo? Então, agora vocês já entendem esses parâmetros presentes na continha de água, ok? Vamos adiante. Existe também, né, como micro-organismos indicadores, a contagem de bolores em equipamentos. Normalmente é quando está a presença dessa bactéria aí. Como eu disse para vocês, essa bactéria não, desculpa, esse micro-organismo. Tá? Como eu disse para vocês, são vários nomes esquisitos, tá? É o Geryotrinchum candidum, certo? Significa, se você encontrou, fez uma análise no seu equipamento, encontrou esse micro-organismo, significa o quê? Que aquele equipamento não foi higienizado corretamente. Porque essa contagem de bolor é usado como indicador na sanificação de operações de processamento de alimentos. Cresce rapidamente em alimentos que aderem às superfícies dos equipamentos. Ou seja, se encontrou no seu equipamento o Geryotrinchum, né? Candidum, significa que esse seu equipamento está contaminado com o resto de alimento, tá? Olha que legal, certo? Então, isso são os chamados como micro-organismos indicadores, certo? Outra forma também é a contagem de estafilococos. Cocos são micro-organismos, bactérias em formas de bolinha, em formas de cocos, né? Temos aí diplococos, estafilococos, certo? Então, vamos lá. Indica perigo em potencial para a saúde pública.
tá? Significa também que esse equipamento, esse alimento passou por algum local que não estava higienizado corretamente, certo? Pode-se também fazer contagem em placa de bactérias aeróbicas mesófilas. Meu Deus! Que diabo de nome é esse, professora? Bactérias aeróbicas mesófilas. Se você não perdeu nenhuma aula, isso para você é moleza, né? Se você assistiu às aulas que eu venho dando, quando eu chegar para você dizer assim, ó, isso aqui é uma bactéria mesófila aeróbica, você vai poder dizer que essa bactéria, esse micro-organismo, ele é aeróbico, então ele necessita de oxigênio para sobreviver e que ele é mesófilo, que ele age, né, que ele prolifera em temperaturas de 20 a 35 graus, temperaturas ambientes, certo? Então, se você tiver um laboratório e chegar uma pessoa e disser assim, ô, Caio, por favor, faça a contagem em placa de bactérias aeróbicas mesófilas. Você sabe o que é? Sei lá, professora, o que é isso, né? Sei lá. É para saber, ok? Então, não é difícil, tá? É habitual. A gente vai se habituando com essas palavrinhas. Eu também não aprendi da noite para o dia, não. Tá certo? Então, essas contagens em placas de bactérias aeróbicas mesófilas que o Caio sabe fazer, ela não pode ser feita em alimentos fermentados, tá? Por quê? Porque alimentos fermentados normalmente são anaeróbios, então precisa ser bactérias aeróbias, tá? A qualidade sanitária dos alimentos indica o uso de matéria-prima contaminada ou processo inadequado. Vejam bem que esses micro-organismos indicadores está relacionado sempre a dois fatores importantíssimos: higienização e a qualidade da matéria-prima. Ou seja, se eu tenho uma matéria-prima confiável, se eu tenho um leite bom para fazer um queijo, dificilmente vai aparecer micro-organismos indicadores. Se para eu fazer esse queijo eu faço um bom processo de sanitização, de higienização, então dificilmente eu vou ter a presença de micro-organismos indicadores, certo? Um detalhe importante é que todas as bactérias patogênicas de origem alimentar são mesófilas. Então, quando eu falar de bactérias que matam, bactérias letais, que são de origem alimentar, lembre logo que elas são mesófilas. O que são mesófilas? Bactérias que amam a temperatura ambiente. Elas não gostam de temperaturas altas, porque elas não são termófilas, e elas não gostam de temperaturas baixas, porque elas não são psicrófilas. Elas gostam de temperatura média, porque elas são mesófilas. Certo? Vamos adiante. A gente tem também, olha, contagem de bactérias. Aí já mudamos a temperatura. Bactérias psicotróficas e bactérias termófilas. Acabei de explicar. Por isso que a gente precisa saber, que nós precisamos saber desses detalhes, né? Contagem de bactérias psicotróficas. Mas eu não ouvi essa palavra muitas vezes, não. Não ouvimos. Por quê? Porque eu não queria encucar a cabeça de vocês. Mas agora eu vou piorar a situação. Vamos lá. Nós temos as psicrófilas, as mesófilas e as termófilas. Termófilas, altas temperaturas, psicrófilas, baixas temperaturas, mesófilas, médias temperaturas. Aí aparece uma infeliz de uma bactéria que fica bem aqui no meio, ó, bem aqui no meio. São as chamadas bactérias psicotróficas.
Ou seja, ela nem é mesófila e ela nem é psicrófila. Ela gosta da temperatura do meio daqui, entre a ambiente e a fria, tá certo? Para piorar a nossa vida, ainda tem essa bactéria, que além de gostar da temperatura de cima, ela pode também se dar bem na temperatura de baixo. Então, é uma bactéria que ela transita nessa temperatura. Para ela, tanto faz estar frio como tá temperatura ambiente. Para ela, tá tudo na paz, está tudo bom, certo? Então, ou seja, existe uma forma de a gente encontrar quais são essas bactérias, bem? Normalmente, se você encontra uma bactéria contaminando um alimento que passou por alta temperatura, é porque esse tratamento térmico, essa alta temperatura que foi dado a esse alimento, ele está incorreto. Porque sobreviveu bactérias termófilas. Então, se tem bactérias termófilas, significa que o alimento pode estar contaminado com a bactéria que aguenta altas temperaturas. E aí já pensou esse alimento sendo transportado num carro, né, num caminhão em altas temperaturas? Essa bactéria ela vai se multiplicar. Ela está no ambiente propício dela, certo? A gente tem também outro micro-organismo indicador, a contagem de bactérias anaeróbicas. Há poucos atrás, momentos atrás, eu falei sobre bactéria aeróbica, aeróbia, e agora estou falando de bactéria anaeróbica. Esse na significa de não. Estou brincando, viu, gente? É para vocês entenderem. Não precisa de oxigênio. Então, existe a contagem de bactérias anaeróbias ou anaeróbicas, que são a contagem de bactérias quando você encontra esse tipo de bactéria, normalmente é um alimento contaminado por Clostridium, porque o Clostridium é anaeróbio, certo? Ele não precisa de oxigênio para proliferar, certo? Então, encontrou isso no alimento, normalmente ele está contaminado com alguma espécie de clostrídio. Pode ser o perfigris, perfrigis, pode ser o botulino. Gente, a gente engancha mesmo com esse nome, tá? Com esses nomes, porque eles são bem difíceis, certo? Então, para concluir, né? Pode-se então concluir que a higiene, a segurança, a indústria alimentícia estão relacionados com o objetivo de garantir condições de trabalho, de manter o nível de saúde dos colaboradores de uma empresa. Tá? A gente vai conhecer, a partir da próxima aula, algumas normas regulamentadoras sobre incêndio, para que a gente possa realmente, certo? Compreender alguns fatores dentro de uma indústria, quando a gente vê um extintor, quando a gente vê a cor branca, quando você se presenciar com a cor vermelha pintada no chão, um equipamento, certo? De incêndio e tudo mais, vocês precisam realmente conhecer um pouco sobre isso. Hoje a aula foi sobre micro-organismos indicadores, tá? Uma boa dica dela, uma boa dica para exercitar, só pegar o papelzinho de água da casa de vocês. É bem legal que vocês deem uma olhada, tá certo? Ok? Bom dia a todos, a gente se encontra